que eles nos chamam, né? A gente vem. E hoje o assunto é muito fácil, muito gostoso. Falar do Chico é uma beleza, não é? É maravilhoso. Eu estive com ele algumas vezes, tive esse privilégio. A gente trabalha num grupo chamado Grupo Espírita Os Mensageiros, que é esse que faz as mensagenzinhas que circulam aí. A gente pega na mesa, leva para casa, dá para os amigos, joga nos inimigos, né? Essa daí a gente trabalha lá. E na época a gente fazia todos os meses essa mensagem, a cada 40 dias, e aí designava um grupo de pessoas para levar a mensagem em primeiro lugar para o Chico. E aí, de vez em quando, eu ia, porque os outros não podiam ir, né? E aí eu era convocado para ir e visitava ele lá. Então aconteciam coisas assim impressionantes. E depois eu descobri, com o tempo, o potencial mediúnico do Chico, que as pessoas às vezes não fazem muita ideia desse potencial mediúnico. Só para você ter uma ideia, quando a gente ia viajando, ia conversando alguma coisa sobre ele no caminho, quando chegava lá, ele sabia tudo que a gente tinha falado dele. Olha que coisa interessante. Teve um amigo nosso que estava querendo lançar um livro em conjunto com ele, só que ele tinha vergonha de pedir isso para o Chico, porque pensava assim, eu vou pedir para o Chico para lançar um livro, quem sou eu, né? E aí, nesse determinado dia, quando nós chegamos lá e fomos atendidos, tudo, o Chico chamou ele lá e falou, Miguel, aquele livro que você está pensando em lançar, eu topo, viu? Vamos fazer junto esse livro, tudo, né? E, inclusive, eu vou pedir para o Emmanuel fazer um prefácio para a gente, pode ficar tranquilo, a gente vai lançar esse livro aí, né? E ele ficou todo desajeitado, porque ele não queria falar de jeito nenhum com o Chico sobre isso, né? Então, tinha outras curiosidades, por exemplo, o Chico Xavier comprava muitas revistas na época e jornais. Então, tinha um senhor que trabalhava na casa dele, que era um oficial da Polícia Militar, que ficava na casa dele. Eu não sei se alguém já teve chance de ir até o Chico, alguém de vocês? Nunca tiveram? Não? Então, tinha um oficial militar que ficava, porque de vez em quando aparecia alguém, pulava o muro, queria conversar com ele na marra, batia na janela no meio da noite, essas coisas, né? E aí, por bem, a polícia achou melhor deixar um oficial lá dentro da casa dele, dentro do quintal dele lá, ele ficava sentado lá na área e tal, ficava por ali. E ele ficou amigo do Chico, obviamente, era difícil não virar amigo do Chico, né? E aí o Chico às vezes pedia para ele comprar revista, jornal, alguns livros, algumas coisas, e ele pensava assim, meu Deus do céu, como que esse homem pede tanta coisa para ler? Ele trabalha até 2, 3, 4 horas da manhã, sai daqui de madrugada, volta, fica o dia inteiro e faz isso, faz aquilo. Como é que ele consegue fazer isso, né? E aí um dia ele foi questionar o Chico sobre isso, de uma forma bem fraterna, né? Pedi para perguntar para o Chico, seu Chico, o senhor pede para comprar esse monte de revista, essas coisas, mas o senhor tem tempo para ler tudo isso, né? Aí o Chico falou assim para ele, bem em reserva, bem quietinho, falou para ele assim, olha meu filho, é o seguinte, eu não sei o que acontece comigo, mas eu vou explicar como é que eu faço essas leituras. Então quando era livro, ele pegava o livro assim e passava na mão assim, sabe? Folhava os livros assim, folhava os livros, as revistas também, ele passava as revistas. Era uma espécie de leitura dinâmica, mas não era bem uma leitura dinâmica porque ele não concentrava em cada folha. Era um negócio assim que a gente não consegue explicar. E era tão impressionante isso, mas tão impressionante, que as pessoas perguntavam sobre qualquer assunto com ele, e ele tinha conversa para qualquer assunto. Futebol, política, religião, tudo ele falava, sobre qualquer assunto que a pessoa fosse conversar com ele, conversava. Aí nós vamos conversar agora, falar sobre o Chico, né? Isso aí foi só uma entradinha, para a gente ter uma ideia da experiência que nós tivemos. Aí a gente vai lá no Pinga Fogo. Na década de 70, teve um programa na televisão, na Rede Tupi, né? Que era para durar meia hora, durou 4 horas, não sei quanto, depois teve que repetir, fazer um outro, né? E aí fizeram todo quanto é tipo de pergunta para o Chico. Umas perguntas assim, umas sem propósito, outras com propósitos, enfim, perguntaram tudo quanto é coisa para ele. Então, aquele tempo estava começando aquela ideia de povoar a Lua, que o homem tinha descido na Lua, e perguntaram para ele se era possível o homem viver na Lua. Porque eles tinham trazido uma notícia negativa de lá, disse que não era possível, porque faltava isso e aquilo, não tinha água, não achava água, isso e aquilo. Aí o Chico parou um pouquinho e falou assim, bom,
para habitar a Lua é possível sim, porque lá tem 2 elementos químicos que são imprescindíveis para o ser humano. Passou 50 anos e eles descobriram os 2 elementos químicos que tem lá na Lua, que o homem pode conviver na Lua, viver na Lua. Olha que coisa interessante. Bom, mas depois que o Chico foi no Pinga Fogo, foi um problema para a vida dele, porque as pessoas descobriram ele. Aliás, ele só foi autorizado aí na televisão depois do 100º livro, porque até 50 livros ele falou, bom, agora estou sossegadão, cumpri minha missão aqui na Terra, agora vou descansar e comprar uma rede para me balançar, né? Aí os espíritos falaram assim para ele, não vou fazer mais 50. Tá bom, mais 50. Quando chegou no 100, eles disseram assim, olha Chico, a gente andou discutindo aqui no plano espiritual, aconteceu o seguinte, a gente chegou à conclusão que a gente vai desapropriar sua mediunidade, ela não é mais sua, é nossa agora. Mas como assim? Nós vamos escrever até quanto for possível. Falou, misericórdia. E aí, a partir do 100º livro, ele foi autorizado a aparecer na televisão, porque até então o Chico era uma figura assim, tanto quanto obscura, né, dentro do Brasil. As pessoas não tinham um conhecimento do que era o Chico exatamente. E já era uma potência mediúnica, porque na década de 70 já tinha produzido mais de 100 livros, o negócio estava rodando muito fortemente por aí. E aí, ele foi na televisão, quando ele ficou conhecido, porque a maior audiência de todos os tempos naquele tempo, naquela época, neste canal e nesse programa. Então as pessoas ficaram assim assombradas de ver a simplicidade dele, o jeitinho dele humilde, falando com as pessoas, não é? Às vezes recebendo uma ou outra espinetada de um ou outro entrevistador, né? Que eles falavam de uma forma assim meia grosseira, né? Alguns jornalistas são meio grosseiros, né? Eles às vezes fazem umas perguntas meio fortes, não é? E ali, tranquilo, sossegadão, tranquilo, respondendo as perguntas, uma atrás da outra. De vez em quando ele fazia uma brincadeira, sabe, assim, relaxava o público, dava risada. Uma das brincadeiras que ele fez no Pinga Fogo foi a história de andar de avião. Eu lembrei dessa história aqui, porque se a gente for pensar bem, olha, não é uma coisa impressionante o homem ter certeza que ele pode sobrevoar a cidade e nunca o avião vai cair? Aí eu fico vendo o avião passando aqui e falo, meu Deus do céu, parece que ele está tão pertinho, né? Está tão pertinho da gente. E eles fazem com uma confiança, não sei quantos milhões de voos acontecem todos os dias aqui em São Paulo, centenas de voos todos os dias, eles sobem aqui em cima das nossas casas, descem em cima das nossas casas. E uma coisa assim que eu fico pensando, meu Deus do céu, às vezes para sair de casa de carro a gente fica com medo, bater o carro em algum lugar, sei lá, pode acontecer um acidente, a gente já tem medo. Aí imagine o pessoal desses aviões, ele tem uma certeza que esse negócio funciona bem mesmo, tem certeza, não é possível, não é? Não é possível. E funciona, né? Porque desde aquele tempo, perto da década de 70, ele conta que estava num avião e o avião pegou lá uma turbulência e aí o povo começou a ficar apavorado porque na turbulência o avião mexe, aquela coisa toda. Aí todo mundo gritando e alguns falavam assim, não, nós não vamos morrer não, porque o Chico Xavier está nesse voo aqui. E ele estava morrendo de medo, aí teve uma hora que ele falou, eu vou gritar também igual todo mundo, começou a gritar, vale-me Deus, e não sei o que, e gritando, até que num determinado momento chegou lá o amigo espiritual dele, falou, escuta, o que está acontecendo? Falou, mas o senhor não está vendo? Nós vamos todos morrer. Ele falou, mas qual é o problema que vai todo mundo morrer? O que tem isso? Os espíritos são tão cara de pau, né? Olha o que eles falam pra gente, o que tem em morrer? E a gente faz um carnaval com isso aí lascado. E eles falam pra gente, o que tem em morrer? Falou, mas o senhor não está vendo? Falou, olha, se você vai morrer, então morra com dignidade, certo? Fecha essa boca e para de ficar gritando, porque as pessoas estão olhando para você e fica muito chato o negócio dele. Então, ele de vez em quando lançava uma ou outra proposta de riso na plateia, não é? E foi um sucesso, Pinga Fogo foi um sucesso. Depois disso, ele foi visitado por centenas e milhares de pessoas para buscar mensagens de entes queridos, psicografias de entes queridos que tinham partido. Filhos, na maioria das vezes, irmãos, familiares, pai, mãe, esposa, marido, a maioria das vezes
procuravam o Chico. Tem uma história interessante que é muito, muito forte, até era um nozinho na garganta da gente, porque a mediunidade dele era tão impressionante que as pessoas iam lá, mas como o trabalho se esticava até depois da meia-noite, 1, 2 horas da manhã, eles começaram a limitar o número de pessoas para receber a psicografia, para entrar na casa espírita para receber a psicografia. E aí as pessoas chegavam lá muitas horas antes. Alguns iam de madrugada para começar o trabalho 8 horas da noite. Iam lá, sei lá, 5, 6 horas da manhã para ficar na fila, não é? Aí teve uma senhorinha que perdeu o filho tinha cometido um suicídio e ela estava arrasada, entristecida, chateadíssima com isso. E aí ficou pensando que ela queria saber a razão. A gente fica com o coraçãozinho cheio de dúvidas quando acontece uma coisa dessa, né? Eu acho que acontece também aqui entre nós, no nosso grupo, quando alguém fala assim, não vou vir mais. A gente fica pensando, mas será que nós erramos? Onde que nós erramos? O que nós fizemos para a pessoa tomar essa atitude, né? E aí, nesse tempo, essa senhora está lá, aí, sei lá, por volta de 2, 3, 4 horas da tarde, aparece uma senhora num carro, transtornada, para na porta, queria saber onde que era o Chico, é aqui que ele recebe, não sei o quê. Aí ela fica sabendo que tinha acabado a senha, não tinha mais senha naquele dia. E ela entra num desespero, que ela viajou muitos quilômetros, que ela não aguenta mais, porque o filho dela teve um problema grave de saúde, faleceu, e ela não sabia por quê, o que tinha acontecido, e estava muito, muito alterada, muito chateada. Essa senhora que tinha pego a senha número 1 ou número 2, que tinha perdido o filho em suicídio, ficou assim, tocada de ver aquela mãe que estava tão alterada, tão chateada, tão entristecida com aquilo, alteradíssima, né? Muito bem, e aí o que acontece? Ela fala, olha, no meu caso, meu filho foi por suicídio, é um caso triste também, mas ele foi embora porque ele quis. Mas no seu caso é tão mais grave do que o meu, tão mais... Faz o seguinte, fica com a minha senha. Ela pegou e deu a senha para a mulher. Número 1, número 2. Falou, bom, agora não adianta mais eu ficar aqui, pegou e foi embora, né? Aí ela foi embora e pensou, agora só na outra semana, vou ter que voltar para minha casa, vou dormir aqui, amanhã vou para a rodoviária, pego o ônibus e vou embora, né? Aí tá lá no hotel, no meio da noite alguém vai lá e bate na porta. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Ai, mas o que está acontecendo, né? Olha, o seu Chico mandou vir chamar a senhora aqui. Como assim chamar? Eu deixei a minha senha lá, não tenho nada, não fiquei lá, não peguei nenhum papel, nem nada, né? Falou, não, a senhora não pode vir? Ela pegou e foi. Quando ela chegou lá, o Chico falou para ela assim, mas você deu um exemplo de caridade como eu nunca tinha visto. Os espíritos disseram que era para atender você. Eles tiveram um trabalho enorme, ficaram mais de 6 horas procurando seu filho e acharam. E ele então pôde se comunicar, e está aqui a comunicação do seu filho para você. Olha só, que coisa. As mensagens que o Chico recebia tinham detalhes, sabe assim, detalhes, mínimos detalhes. Por que eu sei disso? A gente tem um programa de rádio, na Rádio Boa Nova, que em tese nem existe mais, porque agora é FM, só paga em Guarulhos, né? Mas pega no computador. Mas a gente também tem um grupo de WhatsApp e de Telegram, chamado Rádio Mensageiros, em que a gente coloca 2, 3 vezes por semana essas mensagens, que a gente faz uma releitura dessas mensagens do Chico. E os espíritos, então, às vezes explicam algumas coisas que são impressionantes, assim. As próximas que vão vir nos próximos dias, que a gente gravou esses dias, conta a história de um rapazinho que foi nadar com uns amigos numa represa, e aí na hora que ele está voltando, o carro tem um problema lá, e ele cai de uma ribanceira e os meninos todos falecem, quatro jovens. E aí a mãe foi lá e tudo, e aí o Chico acabou recebendo uma mensagem, e ele falou assim, mãe, eles estavam achando que a gente tinha usado droga. Só que ninguém usou droga. Nós caímos da ribanceira porque teve um curto-circuito no carro. O farol parou de funcionar e o moço não viu uma curva lá e passou na curva e foi embora. Ninguém sabia desse detalhe.
Aí eles foram fazer uma perícia no carro e descobriram que o carro tinha tido um curto-circuito. Aquele tempo, década de 70, de 80, né? Os carros eram um pouco diferentes. Tinha tido um curto-circuito e tinha queimado os faróis do carro, a parte elétrica do carro, tinha queimado. E aí eles pensaram assim, meu Deus do céu, como é que o Chico podia saber disso? Como é que ele podia saber disso? Enfim, depois da década de 70 para 80, ele se dedicou a isso. Tem mais de 100 livros que contam essas histórias impressionantes a respeito desses espíritos que vieram informar. Eles trazem informações, por exemplo, bastante complicadas da gente entender. Uma senhora teve um acidente de automóvel e ela estava grávida de quase 9 meses. E os familiares ficaram muito tocados com isso. E ela então traz uma mensagem e fala que fizeram o parto nela no plano espiritual. Olha só, ela recebeu nenenzinhos no plano espiritual, em espírito. Quem é que já tinha ouvido falar isso? Não é mesmo? Esse acidente de avião, de novo, deixa o bichão passar aí, né? Eu não tenho, acho que foi na Serra do Mar, da Serra da Cantareira. Essas duas serras são complicadas para esses aviões menores que esses artistas compram, né? E aí, um senhor que dirigia automóvel, chamado José Carlos Patti, que era piloto de automóvel, quem tem o cabelinho branco lembra dele, não é? Piloto de automóvel, ele teve um acidente. E ele informa na mensagem que ele trouxe que ele, no começo ele não conseguia entender, que ele falou, meu Deus do céu, que, olha, o avião está todo despedaçado e eu estou vivo, estou com dor, não sei aonde, isso e aquilo. Aí ele relata de ambulância, de enfermeiro, de médico, de maca, ele relata de problemas ortopédicos, tudo isso no mundo espiritual. Vejam só, que coisa interessante. Vamos falar mais do Chico. Aí nós falamos do meio, agora vamos voltar para trás. 5 anos, foi morar com a tia, todo mundo sabe disso. Porque a mãe faleceu, mas a mãe deixou um recadinho muito legal. Ela falou assim, olha Chico, todo mundo vai falar que eu morri, mas eu não morri, viu? Ele era criança, ele falou, meu Deus do céu, né? E aí, o povo levou a mãe dele no caixão, todo mundo chorando, ele falava assim, mas por que vocês estão chorando? Minha mãe não morreu, não, minha mãe não morreu. Ele ia falando no velório, no enterro inteiro, que a mãe não tinha morrido, Eles achavam que ele estava meio tocado com o fato de ter perdido a mãe, aquela coisa toda. Aí o pai precisou distribuir os filhos, e alguns foram para familiares, e o Chico foi para uma senhora que tinha um parentesco lá com o pai, e essa senhora tinha uma diferença com o Chico. Ela tinha um filho e ela tinha, não sei se ela tinha uma espécie de via no filho, queria que o filho fosse igual a ele, não sei, tinha uma espécie de inveja do Chico, não é? Porque não pode ser raiva. A criança de 5 anos, de vez em quando faz a gente ficar bravo, mas vai ter raiva de uma criança de 5 anos, o que ela pode ter feito, né? E aí ela começava a judiar do Chico, então o menino aprontava e quem levava a culpa era o Chico, chegava a ponto até dela espinetar ele com um garfo, essas coisas. Então ele passou um pererê com isso, até que um dia a mãe dele aparece para ele, um dia que ele está tão chateadinho lá no quintal da tia, e a mãe aparece, ele fala, ai mãe, puxa, ainda bem que você veio, porque eu estava achando que a senhora tinha mentido para mim, porque eu não falei para você que eu não tinha morrido? Todo mundo falou que eu morri, né? Mas eu não morri. E falou assim, eu vou mandar um anjo te socorrer, você vai sair daqui, um anjo vai vir te buscar. Aí ele ficou aquilo no coraçãozinho dele. Daqui a pouco o pai casa de novo e traz a madrasta. Aí a madrasta faz questão de reunir todos os irmãos para tomar conta de todos os irmãos do pai, todos os filhos do pai. E aí ele vai lá e pega o Chico e leva para casa dela. Ai, mas ele fica tão feliz. E essa senhora é um anjo mesmo, né? A dona Cidália é um anjo que o ajuda, ele também ajuda ela, eles fazem horta, fazem lá um monte de coisa. Ela dá alguns exemplos bonitos de bondade para ele. Olha um exemplo de bondade que ela deu para ele. Eles pegavam a hortinha que eles tinham lá de alface, algumas coisas, para vender com aqueles carrinhos lá na cidade de Pedro Leopoldo. Porque o Chico nasceu em Pedro Leopoldo, uma cidadezinha pequenininha, assim, é mais ou menos como São Paulo, assim, tipo São Paulo e Rio Grande da Serra, assim, sabe? Uma cidadezinha de Belo Horizonte e Pedro Leopoldo, é mais ou menos assim, né? A distância é mais ou menos assim.
cidadezinha pequena, só tinha uma fábrica, uma indústria têxtil, que tem até hoje lá as chaminés, as coisas. Bom, eles saíam para vender aquelas verduras e começaram a descobrir que tinha gente que estava roubando na horta deles. Ia lá e roubava alface, pegava as coisas deles lá. E aí o Chico começou a ficar nervoso, a senhorinha falou, calma, Chico, vamos resolver. E aí um dia eles descobriram que era a vizinha que estava roubando as coisas deles, né? E aí o Chico falou, mas não pode, tem que ir lá reclamar e fazer. Quando ele falou assim, não, vamos dar um outro jeito. Olha o jeito que ela deu. Ela foi lá na vizinha e falou, olha vizinha, e pediu uma gentileza muito grande para a senhora, a gente sai, deixa a casa sozinha, a horta sozinha, a senhora pode tomar conta para a gente? Ela pôs a vizinha para tomar conta da casa e da horta para ele. Aí resolveu o problema dessa forma, veja que bonitinho, né? Resolveu dessa forma. Bom, aí a gente vê o Chico jovem, né? O Chico jovem começou a ter algumas manifestações e aí ele procurou o padre. E aí o primeiro padre ficou muito bravo, expulsou ele da igreja, mas depois teve um outro padre, o padre que substituiu esse, acolheu ele, até aconselhou ele a realmente procurar o caminho, que era aquilo que ele estava procurando, né? Porque ele queria saber o fenômeno, por que ele tinha aquelas coisas. Bom, ele chegou numa senhora, e essa senhora, num dia que fazia sessões espíritas, ele recebeu umas psicografias e ela teve uma visão, ela percebeu que ele recebia uma chuva de livros na cabeça dele, né? Uma visão espiritual que ela teve. Ele na hora não entendeu muito bem e tudo, mas depois a gente percebeu o que era, né? Que ele tinha a tarefa e a missão de trabalhar com os livros e recebeu mais de 400 livros que hoje a gente conhece, que estão todos aí. Vai chegar em 500 porque ele deixou muitos sem serem publicados. E ainda serão publicados, ainda estão sendo publicados. Bom, essa é a parte quando ele era jovem, não é? Ele trabalhou, por exemplo, numa vendinha, mercearia, um bar mercearia, que era muito comum também, né? Tinha aquele saco de arroz, feijão, e ia lá, pegava com aquela concha e pesava na balança e tal, né? E o Chico era encarregado de regar uma horta que tinha no fundo dessa mercearia. Ele de vez em quando ia regar a horta, e aí vinha um espírito conversar com ele. E ele pensava, meu Deus do céu, ele começava a falar umas coisas que o Chico não entendia. Ele falava assim, amanhã você traz um papel, uma caneta e anota que eu vou falar para você. Mas o camarada falava umas coisas assim de sóis, galáxias, estrelas e infinito. Eu falava, meu Deus do céu, mas eu não entendo nada que o senhor está falando, não conheço nada disso, né? Não sei de nada disso. E o moço ia lá e ele escrevia essas poesias, depois descobriu que era um grande autor de poesias, era um grande poeta que viveu na Terra, Augusto dos Anjos, se eu não me engano. E o Chico dizia assim, que quando o espírito ia embora, né, ele falava assim, que alívio, é tão bom a gente poder regar aqui a plantação de alho sem nenhum maior problema, porque esse negócio de céu, de estrelas, de universo é tão longe da minha cabeça, né? Então ele continuava regando lá a hortinha que ele regava, ele ficava mais feliz quando o espírito ia embora, porque ele ficava estonteado de ver as coisas que aquele espírito falava, né? Bom, aí o Chico em 32 recebeu o primeiro livro chamado Parnaso de Adrém Túmulo, que são exatamente poesias. E por que poesia? Porque a poesia é uma forma que se tem de demonstrar a forma em que as pessoas escrevem, os espíritos escrevem, os autores escrevem, os poetas escrevem. Cada poeta tem um formato de escrita. Por isso foi um livro de poesia. Então dava para se perceber que um era Guerra Junqueiro, Alta de Souza, Castro Alves, dava para perceber o estilo de cada um. Pelo estilo de cada um. Isso aí gerou um problema muito grande para ele. Aí chamou a atenção de revista, jornal, essas coisas. Foi lá a revista, entrevistou um sobrinho dele. O sobrinho falou assim, não, isso é tudo conversa dele. Deram dinheiro para ele fazer essa declaração. Aí o Chico ficou numa situação constrangedora, chata, né? Com 40 anos, 30, 40 anos. E aí ele pensou, bom, eu não posso mais ficar em Pedro Leopoldo, eu tenho que sair daqui. Ele pegou e saiu e foi para morar em Uberaba.
em Uberaba, que também é Minas Gerais, e aí ele foi morar em Uberaba para dar tranquilidade para a família, porque a família começou a ser muito assediada. O sobrinho tinha problema com alcoolismo e outros, e depois entrou num processo de perturbação muito grande, muito forte, desencarnou de uma forma até complicada. E o Chico continuou firme, apesar de todas as difamações, de tudo que faziam contra ele, continuou firme e seguiu no seu trabalho. Já em Uberaba, na década de 50 para 60, ele começou lá numa cisterna, que é um poço, né? E aí o Emmanuel começou a trazer um livro chamado Religião dos Espíritos. Então, o Emmanuel estudava o livro dos Espíritos com o Chico. Voltando um pouquinho para trás, o Chico, para conhecer o Emmanuel, ele conheceu num açude, que é um lugar que tem água, essas coisas. E esse espírito apareceu num formato diferente do que o ser humano. Ele apareceu em formato de estrela. E o Chico ficou assim, né? Falando com ele, aquela estrela falando com ele, luminosa, né? Durante o dia. E aí ele falou, mas o que? Eu vim aqui para falar para você que você tem uma tarefa, que você vai escrever livros, que isso, que aquilo, e você precisa de 3 coisas. E aí todo mundo sabe o que é? Disciplina, disciplina, disciplina. Mas por que 3 vezes disciplina? A gente no começo não percebia, até fazia uma espécie de chacota quanto a isso, né? Mas se a gente for pensar profundamente, ele falou disciplina em 3 níveis. Vou dar um exemplo para a gente entender. Aqui nós temos a Casa Espírita e tem os trabalhadores. Então nós estamos aqui de sexta-feira, de segunda-feira e outros dias. Então nós temos a disciplina da casa, que é de segunda, sexta, né? Tem uma disciplina da casa. Esse é o primeiro nível da disciplina. O segundo nível da disciplina dos trabalhadores não é simplesmente chegar no dia e horário, simplesmente isso. É estar preparado para o trabalho. Como que o trabalhador se prepara? Aí é um segredo que a gente não pode revelar, é igual o segredo de Tostines, né? Não pode revelar o segredo, como que ele se prepara. Mas algumas coisas ele precisa buscar, não é? Equilíbrio emocional, ele precisa buscar paciência, desenvolver virtudes, ele precisa crescer como um ser espiritual, para ele estar preparado. Esse é o segundo nível da disciplina. Aí vem o terceiro nível da disciplina, é o contato com a espiritualidade. Olha só, não é qualquer trabalhador que tem um contato com a espiritualidade. Sim, aí o terceiro nível da disciplina é assim, tem um contato com a espiritualidade, mas não só com a espiritualidade, não por qualquer espiritualidade, mas pela espiritualidade superior. Então vejam os níveis de disciplina que a gente vai avançando, né? Então ele foi convidado a ter 3 níveis de disciplina, olha só, 3. A gente quase não consegue nem a primeira. No meu caso, por exemplo, né? O trabalho começa às 8 e o cara chega às 8h05, 8h10, quer dizer, já está fora da disciplina, né? Então, estou tentando aqui encontrar a segunda disciplina, estou fazendo força aqui para vencer a segunda disciplina, né? Então, depois disso, o Chico, em Uberaba, continua o seu trabalho, funda lá uma casa chamada Comunhão Espírita Cristã, e no meio do caminho da Comunhão Espírita Cristã há um probleminha, um pequeno probleminha. Por quê? O Chico começa a ter um pouco de conhecimento, as pessoas conhecem muito ele, e aí começam a receber as doações. A Comunhão Espírita Cristã começa a receber doações. E aí vai uma senhora lá e fala o seguinte: eu tenho uma fazenda de gado leiteiro, se eu não me engano, onde que é aí, no centro do Brasil, como é o nome lá? Goiás, né? Tem uma fazenda leiteira que eu quero doar aqui para o centro sempre ter recursos para atender as pessoas. E aí o Chico faz parte da diretoria desta casa, e o Chico fala: eu não gostaria de receber essa doação, né? Mas ele é voto vencido. E aí ele tem que tomar uma atitude. E qual a atitude que ele tomou? Foi assinar a escritura para receber a doação. Na mesma hora ele assinou uma escritura dizendo que ele estava fora da diretoria da casa. Ele renunciou ao trabalho
a diretoria da casa, o membro da diretoria da casa. Bom, ele então se afastou da comunhão espírita cristã e aí ele criou, os amigos ajudaram ele formou uma casa chamada Casa da Prece, né, que ele recebia as pessoas lá em Uberaba. E lá na Casa da Prece simplesmente tinha um escrito dizendo assim: nesta casa, todos os tais dias, né, sábados, tais e tais dias, nós realizamos o culto do Evangelho no lar. Sabe por que isso? Porque a casa não tinha diretoria, não tinha presidente, não tinha tesoureiro, não tinha ninguém. Né? Realizamos o culto do Evangelho no lar. Né? Ele não abriu uma instituição espírita. Era a casa do Chico, Casa da Prece. Olha só que interessante, não é? E aí ele ficou lá até os seus últimos dias, não é? Bom, já estou falando demais, seu Rui? Chega. Tem mais 5 minutos? Mas ninguém está aguentando mais. Bom, o Chico tem histórias impressionantes. Existe um livro do Chico chamado... já vou lembrar já o nome desse livro. Mas não é só esse que ele tem. Ele tem mais de 180 livros, não dele, de pessoas que falam sobre ele. Talvez a gente não tenha tido contato com nenhum desses. Mas na época que eu era fanático, há uns 20 anos atrás, 30 mais ou menos, eu consegui adquirir mais de 140 obras que falam a respeito do Chico Xavier. Não é a obra que ele escreveu, as pessoas que escreveram sobre ele. E aí eu descobri uma coisa muito interessante. Vou passar para você. Fiquei 30 anos pensando nisso e agora vou passar para vocês em 5 minutos. Não é justo isso, né? Eu descobri que as pessoas que tiveram contato com o Chico, o contato foi tão marcante que as pessoas jamais esqueceram esse contato. Tão marcante que foi. E aí alguns colocaram isso em livros. Olha só, que interessante. Então tem autores diversos, sobre diversos assuntos. Às vezes uma conversa fraterna que tinha com ele, porque ele gostava de ser amigo. Ele não era o dirigente da casa, o médium, a estrela da hora. Ele era um amigo das pessoas, ia na casa dele, ficava batendo papo, dava risada. Sabe, esse mesmo Miguel aí, meu amigo, ele tocava violão. E aí, um determinado período, na década de 90, o Chico ficou muito doentinho. E a gente até achou que ele ia desencarnar, né? Que ele já estava com mais de 80 anos e tal. Né? E aí a gente ia lá e ele gritava lá do quarto: ô Miguel, canta, vem cantar aqui pra mim, Miguel. Aí cantava lá, ele falava assim: Miguel, eu prefiro você do que o Roberto Carlos. Porque o Roberto Carlos também ia lá cantar pra ele. Olha que interessante. Enfim, a gente vai percebendo assim a humanidade, o amor que ele teve pelas pessoas. É uma coisa impressionante. E para terminar, para finalizar, uma espécie de anedota. Uma senhora estava na fila de um banco e ouviu 2 outras senhoras conversando. E aí uma falava para a outra assim: você viu o Chico, coitadinho, está lá no hospital, teve aquela reportagem do Fantástico, daquela luzinha, aquela coisa, né? E aí aquelas pessoas ficaram naquela expectativa: será que o Chico vai falecer, não vai, não sei o que e tal. E aí uma conversando com a outra, disse uma para a outra assim: você sabe por que o Chico Xavier não morre? Aí outra falou: mas por quê? O que acontece? É porque Deus não sabe onde colocar ele. É mesmo? Não sabe? Não sabe. Mas como assim? Por ele ter recebido os espíritos, que é proibido na Bíblia, ele tem que ir para o inferno. Mas por ele ser uma pessoa boa, ele tem que ir para o céu. Então Deus não sabe onde colocar ele, por isso que ele não morre. Veja só. E aí a gente vai percebendo, em 2002, queria desencarnar o Chico, num momento em que não trouxesse tristeza para ninguém. Agora é uma conversa de gente que já foi fanática, que nem eu. Estou tentando deixar de ser, mas ainda sou um pouco, né? Aí ele não queria desencarnar num dia que fosse aquela explosão de tristeza no país, né? Porque as pessoas tinham muito sentimento por ele.
mesmo os católicos, os protestantes, todas as pessoas tinham, além do respeito que ele tinha por todas essas pessoas, ele tinha muito amor por essas pessoas, e as pessoas percebiam isso, né? Então as pessoas falavam mal da doutrina, mas quando chegavam no Chico, não, o Chico não, a doutrina espírita é horrível, mas o Chico não, os espíritas são horríveis, mas o Chico não, e eles tinham razão, né? Porque nós somos mesmo esquisitos, mas o Chico não, né? Aí ele estava dizendo que não queria desencarnar num dia que todo mundo ficasse sabendo assim, de uma forma muito triste. E pelo meu fanatismo, um dia eu estava sentado na mesa lá de casa e estava o final da Copa do Mundo, e o Brasil estava na final da Copa do Mundo, e aí o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Imediatamente veio a notícia que o Chico também tinha falecido, quase que em seguida, né? E aí eu falei para minha esposa, assim, um fanático meio inveterado, falei para ela assim, nossa, o Brasil vai demorar tanto para ganhar um outro campeonato agora que você não tem nem ideia. Desde 2002. Quantos ele ganhou até agora? 20 anos, né? 4 Copas, 5 Copas, né? Agora é 26 a próxima, né? 26, né? Então eu dei essa ideia e os meus filhos ficaram bravos, rebeldes, dizendo que eu era fanático, louco, lunático, essas coisas, mas eu tenho quase certeza que aquela Copa foi preparada pelos espíritos. Mas isso é ideia de gente que não regula muito bem, viu, gente? Só estou pondo aqui para vocês, tá bom? Vou fazer uma homenagem para o Chico em forma de poesia, e vou fazer uma adaptação de uma poesia, porque eu tenho certeza que uma das poesias que eu conheci, que chama Caridade, a poetisa Alta de Souza fez para ele, mas não está escrito o nome dele em lugar nenhum, né? Eu posso falar essa, mas posso fazer essa do paralelo, vou falar essa daí da Caridade. Vejam se nessa poesia não é para o Chico que ela fez. Caridade, glorificada sejas onde fores, mãos que te fazes sol, apoio e ninho para todos os tristes do caminho, mãos que revelam um lírio aberto às dores, mão generosa, mão que adivinha a mensagem do Cristo em esplendores, mão que converte lágrimas em flores, Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma do teu culto, fito-te a luz que passa enquanto exulto, vejo que o mundo se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana, o amor de Deus na inteligência humana, uma estrela engastada noutra estrela. E é isso. E o Chico continua com a gente, apesar de ter ido embora já em 2002, né? 22 anos, né, seu Rui?